Fala turma, hoje eu trago um jeito fácil de fazer tábuas de machetaria usando somente a serra de bancada e 2 pedaços de madeira. Essas pecinhas aqui eu usei compensado de 15 mm e mais 2 parafusos para cada uma delas, né? E o importante é que essas peças tenham uma altura maior do que a peça de madeira que você vai fazer o corte. Vamos acompanhar o vídeo que vocês vão entender. Essa tábua de corte vai ser feita com colagem de 3 peças. 2 de maçaranduba com uma ligação de angico no meio, que é essa madeira mais clara. Para fazer esse encaixe, você parafusa essas pecinhas de compensado dos dois lados das madeiras. Lembre-se de aproximar o máximo possível uma da outra, para que o disco pegue bem no meio das duas e consiga cortar um pouco de cada. O detalhe é que você deve fazer pré-furo nas peças antes de encaixar os parafusos. Eu vou utilizar essas peças aqui para fazer o pré-furo, só para demonstrar, porque quando eu captei o vídeo eu acabei não gravando. Mas eu vou fazer aqui e é a mesma lógica. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a pecinha já com os parafusos, vou enroscar um pouquinho para que ele atravesse a madeira, e com isso eu uso a própria ponta do parafuso para marcar as peças. Juntei as duas peças, posicionei a pecinha aqui, dou uma marcada para ver aqui. As duas peças unidas, vamos ao corte. Ajustamos o disco para que ele corte no encontro das duas madeiras, por isso é importante que elas estejam bem unidas. Agora fique atento para que os parafusos não toquem no disco do corte. E agora a gente vê por que a peça de compensado deve ser mais alta do que a madeira que vai ser cortada. E por que funciona tão bem esse tipo de encaixe? Diga por quê? É porque ajustar manualmente o disco da serra em exatos 90 graus é muito difícil. Pode ser que, por exemplo, para o lado direito o disco está a 90,4 graus e consequentemente na esquerda vai estar 89,6 graus. Vou fazer um ajuste bem fora do esquadro só para a gente ver como é que funciona a ideia desse encaixe. Fazer um corte nesse pedaço de MDF e vamos ao corte. Veja como o corte ficou bem distante do esquadro, mas eles se encaixam perfeitamente, ó. E por isso, se um lado está puxando para cá, o outro lado compensa puxando para lá. Esse sistema de encaixe compensa a falta de precisão que a gente pode ter ao ajustar o disco da serra. E agora, retornando para a tábua, vamos com o segundo corte. A gente executa o mesmo procedimento. Eu deixo a ponta dos parafusos passando um pouco para ajustar no pré-furo que já tem na madeira. Depois de encaixado o parafuso, rosqueio os parafusos, mantendo as duas peças bem unidas. E agora de novo o corte. E pronto. E já que estamos aqui, vamos aproveitar para terminar essa tábua. Agora vamos fazer a colagem. Você pode observar que tem vários furos na região que vai ser colada. Esses furos foram feitos com a broca de 10 mm, mas você pode fazer com tupia ou qualquer outra broca que você quiser. E são furos bem rasos, com 2 a 3 mm. Mas aqui vai outra dica. Esses furos servem para que quando os sargentos derem pressão nas tábuas, a cola tenha um canto de respiro interno e não serem obrigadas a saírem fora da junção. Mas no caso, a cola vai ficar internamente dentro desses buracos. Na colagem, se as peças estiverem muito lisas, sem poros para que a cola se infiltre, a colagem não vai ser das melhores. As pequenas irregularidades dão espaço para que a cola se assente. Por isso que não lixo as marcas do disco antes de fazer a colagem.
Você pode ver que eu utilizei 6 grampos, 4 grampos fazendo a colagem das 3 peças e mais 2 grampos prendendo as peças na horizontal, para evitar que a tábua empene com a pressão dos outros 4. Esses 2 grampos são caseiros, você pode ver que são feitos de madeira com roscas e porcas. Você mesmo pode fazer um desses. Eu usei a cola Titebond 3, que sendo atóxica é ideal para o contato com alimentos e além de serem resistentes à água. Depois da colagem, finalizando com o lixamento. Depois cortando as pontas para manter o esquadro. E é bom lembrar que o pré-furo que você fez para encaixar as pecinhas de compensado, é bom você fazer a peça um pouco maior do que o resultado final, para que não fique com a marca do furo. Algumas partes do processo eu não filmei, pois não era o foco desse vídeo, mas de toda forma, vamos finalizar ela com óleo mineral. E depois uma cera de abelha caseira, que tem um vídeo no canal mostrando como fazer. E vou deixar fixado para vocês, para quem tiver interesse em assistir. E é isso aí, turma. Espero que tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, pode deixar nos comentários, sempre que possível eu dou uma olhada. E no mais é isso aí. Um abraço e fui! Uma hora depois.